E lembrando que você que assiste as lives todos os dias às 10 horas da noite no canal Nando Barbeiro da Twitch TV e também no Instagram, me siga aí nas redes sociais, viver underline nave underline gratidão, Fer underline Alcântara 21, o Nando Barbeiro BR, são as minhas redes sociais, me siga lá, por favor. No YouTube, dá um like lá, segue lá, follow me, viver na gratidão, tá? Aciona o sininho, então follow me. E para continuar a nossa leitura da preparação do ator Constantino Stanislavski, não esquece de fazer tudo isso, tá bom? Dá uns likes, fala gostei ou não gostei, diga, comente, tá bom? Parte 2 de Fé e Sentimento da Verdade. O diretor iniciou nossa aula dizendo: já lhes expliquei em termos gerais o papel que a verdade representa no processo criador. Falemos agora do seu oposto. O sentimento da verdade inclui em si também o senso de não é verdadeiro, do que não é verdadeiro. Vocês devem ter ambos, entretanto, em proporção variadas. Alguns têm, digamos, 75% do senso de verdade e apenas 25% do senso de falsidade, ou inverso dessas proporções, ou 50 de cada um. Surpreendem-se porque faço diferenciação e estabeleço contraste entre esses dois sentidos? Eis porque faço, acrescentou. Voltam, vol- Voltam-se para Nicolas Tortsov disse. Voltando-se para Nicolas Tortsov disse. Há atores que, como você, se impõem em obediência tão serena à verdade que, muitas vezes, sem o saberem, levam essa atitude a tais extremos que chegam a constituir falsidade. Você não deve exagerar sua preferência pela verdade e sua aversão pelas mentiras, porque isso o leva a exagerar sua da verdade, apenas pela verdade. E isso, por si só, já é a pior das mentiras. Procure, portanto, ser frio e imparcial. Precisamos da verdade no teatro até o ponto que a podemos acreditar nela. Pode-se até extrair alguma utilidade do falso abordando-a razoavelmente. Serve de diapasão mostrando-nos o que não devemos fazer. Nessas condições, um pequeno erro pode ser utilizado pelo ator para traçar-lhe o limite além do qual não deve passar. Esse método de autofiscalização é absolutamente indispensável quando nos dedicamos a uma atividade criadora. Devido à presença de uma grande plateia, o ator queira quer não, sente-se obrigado a produzir uma quantidade desnecessária de esforço e de movimentações que pretendem representar sentimentos. Entretanto, por mais que faça, enquanto estiver entre as luzes da ribalta, isso lhe parecerá ainda insuficiente. E a consciência é vermos um excesso de atuação que chega a 90%. Por isso mesmo, durante os meus ensaios, vocês me ouvirão muitas vezes repetir: cortem 90%. Se soubessem como é importante o processo de estudar-se a si próprio, deveria prosseguir incessantemente sem que o ator sequer o notasse, e deveria pôr à prova todos os seus passos. Quando nós lhe apontamos o absurdo palpável de alguma ação falsa que ele tenha praticado, mostra-se mais do que pronto a eliminá-lo. Mas que poderá fazer se os próprios sentimentos não forem capazes de convencê-lo? Quem há de garantir que, uma vez livre de uma mentira, não virá outra e imediatamente ocupar o lugar vago? Não, a atitude deve ser outra. É preciso plantar sobre a falsidade um grão de verdade que eventualmente a suplantará, assim como a segunda
dentição expulsa a primeira. A esta altura, o diretor foi chamado a cuidar de um assunto relativo ao teatro e os alunos, portanto, foram entregues ao assistente para um período de treino. Quando Tortsov voltou, pouco depois, falou-nos de um artista dotado de refinadíssimo senso de verdade para criticar o trabalho dos outros atores. Entretanto, quando ele mesmo atua, perde completamente esse dom. É difícil acreditar, disse Tortsov, que a mesma pessoa, num momento, demonstre possuir tão agudo senso de discriminação entre o verdadeiro e o falso na atuação de seus colegas, e um momento depois suba ao palco para perpetrar erros piores. No caso dele, a sua sensibilidade para a verdade e a falsidade, como espectador, está completamente separada desta mesma capacidade como ator. É um fenômeno muito difundido. O que eu acho interessante aqui nessa parte do Fé e Sentimento da Verdade é a proposta que o Stanislavski traz sobre a relação com o falso, né? Que a gente não pode perder o falso, a mentira, de vista e sim suplantar sementes de verdade em cima do falso da mentira, né? Na oração de São Francisco ele fala: onde houver erro, que eu leve a verdade, né? Onde houver ofensa, que eu leve a esperança. Ele suplanta, né, a, a, a distorção com a realidade, a distorção com a verdadeira imagem, né? Ele suplanta a forma com o não manifesto, né? É um desejo, é uma ferramenta. E mais interessante que ele diz nesse trecho é a importância de nós nos investigarmos e encararmos essas mesmas qualidades, essas mesmas questões do falso e da verdade, do falso, da mentira e da verdade, dentro de nós. O quanto a investigação interna nos proporciona bem-estar e autonomia, né? Essa autonomia que nos traz conforto, nos traz segurança, nos traz mobilidade e mabeabilidade, né? Nos torna maleáveis, nos torna, a gente consegue contornar as coisas com mais sabedoria, né? Então, trazer essas duas relações é muito importante, né? Do falso e da verdade, no aspecto de que o falso ele vai sempre ser um terreno fértil para a verdade. E uma outra questão que ele levanta, que eu acho muito interessante, é a questão de como a gente, para a vida do outro, é muito fácil identificar os erros e resolver. O que isso é? Para a vida do outro, normalmente a gente só está como um observador. E para a nossa, a gente está condicionado a ser observado. Então a gente tem dificuldade de olhar a nossa própria vida da mesma forma que a gente olha a vida do outro. E este olhar olhamos a vida do outro, ele tem que ser um olhar que olhamos a nossa própria vida, olhando o nosso próprio comportamento, a nossa própria rotina, a nossa própria mente e nossos sentimentos. Como observador, sermos observadores, para que nas nossas práticas a gente consiga manifestar verdade, manifestar a fé e esse sentimento verdadeiro de realização e de propósito mesmo, né? E não apenas sobre o olhar do outro. Ah, você pode resolver o seu problema assim? Quantas vezes, né? A gente está com um problema e a gente conta um problema e a pessoa resolve de uma forma muito simples. Porque ela não está embebida nesses sentimentos e nas confusões mentais que nós estamos, né? Então, e esse treino de nos tornarmos observador das nossas próprias condições, das nossas próprias circunstâncias, é de extrema importância.